Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís e estou aqui para uma aula de matemática. Nós vamos falar de gráficos. Vamos falar de gráficos e também das tabelas, que são ajudantes dos gráficos quando a gente está organizando e mostrando dados. Sabem que gráficos existem de vários tipos e você pode escolher o tipo de gráfico que mostra melhor as informações que você quer apresentar. Vejam aqui, ó. Nós temos aqui nessa página alguns exemplos de gráficos. Por exemplo, esse gráfico aqui, que tem uma linha verde, se chama gráfico de linhas, porque ele usa linhas para mostrar as informações. Vejam que aqui na legenda horizontal, nós estamos mostrando vários anos e aqui várias quantidades. No caso, são quilômetros quadrados que indicam a taxa de desmatamento. O gráfico logo abaixo já é um tipo de gráfico diferente e ele também tem uma finalidade diferente. É um gráfico de pizza que a gente conhece, ou também chamado de gráfico de setores, mas as pessoas costumam chamar de gráfico de pizza porque também lembra uma pizza. Vejam que quanto maior a fatia dessa pizza, uma maior quantidade ela representa nos dados que a gente está analisando, tá? Então, nesse gráfico que fala da distribuição de gastos da família brasileira em 2018, qual é a maior fatia? É essa aqui. Então, dentro dos gastos de uma família, a parte que representa o maior valor é a habitação. E a menor fatia aqui, que é essa aqui preta, ela representa os serviços pessoais, então é o menor gasto que uma família tem de acordo com esse gráfico. O próximo gráfico é um gráfico de barras, tá? No gráfico de barras, a gente também pode representar valores de anos e quantidades, só que ele mostra de uma maneira diferente. Então aqui nós temos 3 tipos de gráficos e nós vamos conhecer mais de perto cada um deles. Você pode registrar aqui quais são as principais diferenças entre os gráficos da página de abertura. Você pode escrever o que você observou de coisas em que os gráficos são diferentes e registrar escrevendo aí com as suas palavras. Eu falei que a gente ia falar de gráficos e também de tabelas. Então vamos ver o que diz o texto sobre isso. Muitas vezes as pesquisas em jornais, revistas ou na internet estão acompanhadas de gráficos e tabelas que auxiliam na exposição dos dados. Realmente, o lugar onde a gente encontra com mais frequência gráficos e tabelas no nosso dia a dia, com certeza é nas páginas dos jornais ou nas notícias da internet. Muitas informações são passadas por meio dessas tabelas e gráficos. Essas informações aparecem nos gráficos de forma numérica, podem ser por porcentagens, pode ser na forma de números naturais, números ordinais, às vezes números decimais também. E os tipos de gráficos vão variar conforme as informações apresentadas. Nesse capítulo você vai ver como podemos interpretar os dados em diferentes tipos de gráficos. Começando pelos gráficos de barras e de colunas. Eles são muito parecidos. Os de barras são esses em que tem os retângulos estão representados na horizontal e colunas quando eles estão representados na vertical. Eles são bem parecidos, têm a mesma função. A diferença às vezes é o espaço que você precisa para representar aqueles dados. A gente enxerga melhor ou num gráfico de barras ou num gráfico de colunas. O comprimento de cada barra ou da coluna vai variar de acordo com a quantidade de dados que representa. Então, quanto mais comprida é uma barra, maior é o número que ela representa. E quanto mais curta, o número menor. Da mesma maneira, os gráficos de colunas.
Quanto mais alta a coluna, maior é o número que ela representa. E sempre nos gráficos de barras e de colunas, nós temos as legendas indicando a parte numérica, e às vezes a gente tem até essas linhas auxiliares aqui para facilitar a leitura, né? Porque, por exemplo, com essa linha aqui a gente consegue ver quais barras passam de 40 mil e quais ficam para cá de 40 mil. Ou aqui num gráfico de colunas, para calcular mais ou menos aonde chega a coluna mais alta, com as linhas de fundo a gente consegue ver que é um pouquinho mais de 800. Outro tipo de gráfico que a gente viu lá na primeira página é o gráfico de linhas ou de segmentos. Tá? Segmentos são pedacinhos de reta. Um gráfico de linhas, como diz o nome, ele é representado por linhas também num eixo ordenado. A gente tem o eixo aqui e tem o outro eixo aqui, tá? Então, a gente seguindo aqui consegue cruzar a informação que está nessa parte com essa que está nessa coluna. No gráfico de linhas, o gráfico de linhas é bastante utilizado quando você está trabalhando com medida de tempo. Aqui, por exemplo, aqui que está indicado em anos, você consegue ver o que está subindo e crescendo. Então, pode ser em meses, pode ser em dias, pode ser em horas. Bastante é usado o gráfico de linhas. Outro gráfico que vocês vão encontrar na internet ou quando for ler notícias são os pictogramas. São gráficos que ilustram as informações com desenhos. Eles deixam os dados mais agradáveis de ler, por isso são usados com frequência. Vejam esse gráfico aqui que ele mostra quanto se gasta de água por dia em cada um dos países, tá? Então, ó, 50 litros de água é a quantidade de água potável necessária para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas muitos países consomem mais, tá? Então aqui a gente tem que a média, tá? Seria essa linha aqui que indica o valor ideal, que seria 50 litros. Então tem pessoas que não têm à sua disposição os 50 litros por dia, então aqui tá pintado bem pouquinho. E tem países onde as pessoas têm à disposição muito mais. O canadense consome até 600 litros de água por dia. O norte-americano, 350 litros. O japonês também, 350 litros. O europeu, 200 litros. O brasileiro, 187 litros. E uma pessoa que vive na África, na região subsaariana, que é essa verde aqui da África, consome até 20 litros de água, então não tem a água suficiente que ela precisa para viver, tá? Vejam que essas figuras correspondem então às bandeirinhas, tá? E mostra qual a quantidade que as pessoas têm disponível. Isso só uma observação, que essa quantidade de água que a pessoa usa por dia não se refere só ao que ela usa dentro de casa para beber, para comer, para tomar banho e lavar roupa. Até os produtos que a gente consome também precisam de água para serem fabricados. E essa água entra na conta também. Então, se você consome um produto que usa muita água para ser produzido, na tua conta entra que você usa bastante água. Aqui eu vou propor uma atividade de vocês fazerem uma pesquisa. Escolham um tema para sua pesquisa, que você pode perguntar em casa um tema que seria legal de estudar e fazer uma pesquisa na internet que envolva números. Pode ser, por exemplo, a quantidade de água que as pessoas usam na sua casa. Aí você organiza os resultados numa tabela e depois vai construir um gráfico. Por exemplo, eu vou dar uma ideia de uma pesquisa que você pode fazer dentro da sua casa mesmo, tá?
Você pode perguntar para as pessoas qual a altura delas e depois construir um gráfico indicando a altura de cada pessoa. Esse gráfico pode até ser um pictograma. Você desenha uma pessoa mais alta e uma pessoa mais baixa conforme a altura dessas pessoas. E vamos falar também dos gráficos de setores, que é aquele gráfico de pizza. O gráfico de setores, ó, inclusive aqui eles aproveitaram a ideia da pizza e fizeram uma pesquisa sobre pizza. Perguntaram para as pessoas qual é o seu lanche preferido. Algumas pessoas preferem pizza e outras preferem cachorro-quente. Observando o gráfico, a gente não precisa nem ver os números para saber que tem muito mais gente que respondeu essa pesquisa que prefere cachorro-quente do que pizza. Então, nós vimos hoje nessa aula os tipos de gráficos que nós podemos usar e como eles são diferentes e têm finalidades diferentes para mostrar dados. Até a próxima aula.